começar o culto cantando o hino de louvor ao nosso Deus, número 350. Quero o Salvador comigo. 350. Número 350 do cantor cristão. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Mateus 27, de 1 a 9. Em reverência a Deus, vamos ficar em pé. Os irmãos vão poder fazer a leitura juntos, né? Um após o outro. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo. Mateus 27, versículo 1 diz assim: E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E armando e amarrando, levaram
e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para dentro as moedas, foi-se enforcado. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo libertado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que foi anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomava as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual o filho de Israel avaliava. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus, Até o 10. Muito bem, vamos orar. Vou pedir que o irmão Serafim faça uma oração pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Santo Eterno Deus, nosso Pai, graças a Deus pelas nossas vidas, pelo dia de hoje, pelas unidades que nos tem com cada um de nós. Possamos a cada dia buscar ter conhecimento da Sua palavra, pela leitura da mesma que fizemos agora, do hino cantado, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Meu Jesus. Também pela mensagem que iremos ouvir, que o Espírito Santo abençoando. Também aqueles irmãos que não estão presentes, mas estão acompanhando no momento, nas redes sociais, eu esteja com cada um deles. Também peço nesse momento pela esposa do irmão Gil, ela possa estar se recuperando o mais breve possível, que eu possa estar abençoando a sua vida, tanto dela quanto dos seus familiares. Essa é a minha oração que eu faço, agradecida no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. No vídeo que eu tenho colocado, irmãos, no YouTube, né, tem atingido bastante pessoas, né, e uma das pessoas que tem assistido os cultos é um irmão lá de Rio Claro, chamado irmão Paulo Fernandes, né, e ele foi membro da nossa igreja lá em Rio Claro, Igreja Batista Maranata, e por vários motivos ele deixou de estar na igreja, né? Então hoje ele se chama de desigrejado, né? E eu quero incentivar o Paulo, né, que não olhe para as circunstâncias ou para as pessoas, né? Mas que olhe para a obra como uma coisa em si, porque defeito e falha nós vamos encontrar em todo mundo, irmãos. E nós precisamos amar as pessoas. Eu estou citando isso porque eu vou colocar no vídeo, espero que ele ouça isso, né? Lá. Ele comentou sobre uma mensagem, uma das mensagens, e falou sobre que agora nós estamos sentindo na pele o que é ser desigrejado, né? Muita gente não está vindo na igreja, e está deixando de vir na igreja, né? Por medo, muitas vezes. Então, eu animo, né, que não olhe as dificuldades e as circunstâncias. Como os irmãos que estão aqui também não devem olhar, né? Nós estamos numa batalha, numa luta. O irmão Serafim, nós estávamos conversando antes de começar o culto. Esse Covid-19 é traiçoeiro. Ele até dá uma melhorada na pessoa, a pessoa dá uma melhorada e depois piora. É perigoso esse vírus, não estou dizendo que ele não é. Mas não existe só ele, né? Existem outros vírus também aí que são tão perigosos como ele, né? E a gente tem que confiar no Senhor. E
tomar as precauções devidas, né, que a gente tem que tomar. Mas eu quero incentivar os irmãos a não olharem as dificuldades, irmãos. Não olhem. Não olhem para defeitos ou falhas humanas e nem também para a situação difícil que o nosso mundo está. Nós temos que servir o Senhor e confiar nele e fazer a nossa parte, porque ninguém está isento, né? Até gostaria de, antes de abrirmos para os pedidos de oração, os irmãos estarem lembrando da Edilene, né? Ela foi internada hoje, né? Cadê o Matheus? Hoje, né? Ela foi internada hoje. O irmão Newton já tinha avisado que eles iam para o hospital, que ela estava com problema de respiração, né? E ela então foi internada. E carece das nossas orações, porque não é brincadeira não, irmãos. Essa doença ela não é brincadeira, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas confiar no Senhor também, e fazendo a nossa parte, né, irmãos? A nossa parte é importante, né? Vou abrir então a oportunidade para os irmãos. Agora, Roberta, que ou no final que a gente vai fazer a abertura, ao pedido de oração. Não, podem pedir agora. Já avisou aí? Muito bem. É porque a irmã Roberta, ela está vendo os pedidos de oração pela internet, né? Então, os que estão assistindo o culto, quiserem fazer os pedidos, podem fazer, que a irmã Roberta manifesta ali. Eu vou deixar até, nós vamos começar lá no fundo, deixar aqui por último, aí a Roberta pode falar se algum irmão ou irmã fez pedido de oração. Pode começar então, irmão, a fazer pedido de oração. Luciano, vamos estar lembrando do Luciano, colega de trabalho do irmão Adilson e do irmão Serafim. E também tem alguém comigo. Muito bem. Irmão Serafim. E a incredulidade, né? O povo está com o coração duro. Ouve a mensagem, mas não deixa entrar no coração, né? E continua incrédulo, permanecendo na incredulidade. Irmã Isabel.
sabe a necessidade de cada um, né? Sim. Que Deus esteja suprindo e cuidando. E das nossas vidas de qualidade, possamos viver uma vida de obediência e que agrada a Deus. E que tudo seja para a mais glorificação do Senhor. Bom, Juvenil? Motivo de gratidão, por Deus nos abençoar com a presença aqui no templo para esse culto de oração e adoração também. E eu agradeço ao Senhor por mais um dia, por ter nos concedido esse privilégio. E o meu pedido continua sendo em favor das almas, realmente, pedidas. Que o Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa levar a salvação a muitos, né? Já ouviram a mensagem, até hoje nunca responderam sim. E aqueles que estão sem ouvir, precisando de uma palavra, que Deus nos mostre como igreja como evangelizar em meio a essa situação. E que o Senhor Deus possa levantar homens como Ele sempre levantou, líderes, lideranças espirituais, para levantar a bandeira do Evangelho, da pregação, também da fé, que não se apague, não se dilua, né? Que não fique apenas uma vida virtual, mas que Deus fortaleça os crentes, porque, querendo ou não, tem muita alimentação de boa qualidade disponível. E, Senhor Deus, como disse o apóstolo Pedro, dê desejo aos crentes, principalmente nossa igreja, todos nós, de aproveitar esse momento para investir mais na nossa vida espiritual. E ligar o Netflix, o celular, a televisão, o que for, e dedicar mais tempo para Deus, né? Porque uma coisa é certa, o Senhor Jesus Cristo pode vir a qualquer hora. E nós precisamos estar em comunhão com Ele, pelo menos buscando a comunhão, conhecendo a nossa fraqueza. E o meu pedido é esse, que a igreja seja fortalecida e que esses barulhos não tirem a nossa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Tudo bem. No Artemio. Agradeço a Deus, nós vamos noite para o Senhor. Eu lá meu menino lá, o William, lá de Santana, que mandou uma mensagem hoje que essa doença pegou nele, né? E a criança pessoas. Então, quando eu vi que estava atrasando, né? O aluguel e tudo, né? Eu fiquei quieto e não mandei mensagem para ele, né? Para não dizer que está cobrando. Mas ele mandou para mim hoje e que está recuperando, né? Está recuperando, está esperando a filha acertar com ele, né? Essa loja antiga que vai nesse grupo, né? Aí, e também pelo meu ex-cunhado, o Antônio, que chegou do hospital, né? Na quarta-feira, na São Luís, aí. Ele foi pai de novo, né? Aí ele fuma muito. Hoje eu fiz a visita lá, na hora que chegou, para ver que ele parar no negócio de cigarro, né? Ele está fumando muito. Tabaquinho e tudo, né? E também pela minha vida espiritual e pela minha esposa Vilma também, que ela está sentindo dor na perna. Ela está tomando remédio direto, né? Comigo quando chega esse aqui, fica gemendo, né? Quando não é o braço, que fica já é a perna. Mas está tudo bem. E pela minha vida espiritual. Tudo bem. Irmão Luciano. Também quero agradecer a Deus por estar essa noite com o irmão. E os irmãos continuem orando, né, pela minha família, dos familiares, lembrando do meu tio Luiz, né, Cascavel, está lutando ainda com o câncer, fazendo quimioterapia agora. Deus tem guardado ele lá, sofrer necessidade. Os irmãos
são só esses. Alguém tem pedido? A irmã Eva pediu oração pela vida do Aldo. A Daniela agradece por cuidar de Deus na vida dela e pede que os irmãos estejam lembrando em oração daquelas pessoas que estão lutadas, cuidando dos seus entes queridos. E o irmão Cícero pediu pela vida dele. Então a Eva, a Daniela e o Cícero Isso. fizeram pedidos de oração. Vamos estar lembrando dos pedidos que eles fizeram. A irmã Eva pelo Aldo, né? Isso. A Daniela pelos que estão enfermos. Isso. Pelos lutados, né? Hã? Enlutados. E o irmão Cícero Pela vida dele. pela vida dele. Então vamos estar lembrando em oração desses irmãos, tá bom? Irmãos, vamos meditar, uma meditação breve hoje, né? O título é O Fim do Traidor, em Mateus capítulo 27, de 3 a 10, na verdade, né? Mateus capítulo 27, de 3 a 10. Nós lemos do versículo 1 até o 10, mas é de 3 a 10, né? Versículo 3, a gente encontra aqui, né? A gente encontra aqui nesse capítulo, como o William Barclay fala, né? Aqui nós encontramos com todo o horror do último ato da tragédia de Judas. Qualquer que seja a nossa interpretação da mente de Judas, uma coisa é evidente. Nesse momento, viu o espanto do que tinha feito. Mateus nos diz que Judas tomou o dinheiro e o jogou no templo. E o interessante é que a palavra que emprega não é a que designa os recintos do templo. É que a palavra que emprega hieron, que se refere ao templo propriamente dito, naos, né? Lembraremos que o templo constava de uma série de pátios que se abriram uns sobre os outros. Em seu cego desespero, Judas chegou ao pátio dos gentios, passou através dele até o pátio das mulheres, daí foi ao pátio dos israelitas, não poderia ir mais longe, tinha chegado ao limite que separava o pátio dos sacerdotes, com o próprio templo no extremo. E ali ele lançou então as moedas no templo, né? Então, Berkeley fala do horror daquele momento que Judas estava experimentando, né? E nós vamos ver isso no texto que nós vamos meditar hoje, nestes 7 versos, né? Do 3 até o versículo 10. O versículo 3, irmãos, diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo, né? Então vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção do Senhor. Eu vou convidar o irmão Juvenildo, ele vai fazer uma oração agora, pedindo a bênção pela meditação na palavra do Senhor. Oremos. Perdoe-nos, Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor de eternidade a eternidade, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Queremos expressar diante do Senhor nossa gratidão pela tua palavra preservada, digna, ó Deus, de toda a eternidade, a qual lemos, ó Deus, e vamos ouvir a explanação da mesma neste momento. Que o Espírito Santo do Senhor Deus possa abrir nossos corações, ó Deus, iluminar nossas mentes, para que a tua palavra pregada, ó Deus, seja aprendida e levada à prática em nossas vidas. Também pedimos a proteção do Senhor, do pregador, para que ele possa, ó Deus, refletir exatamente a tua palavra. Eu te peço agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Em algumas mensagens anteriores, né, eu citei para os irmãos aqui algumas coisas que nós tínhamos que pensar nesses textos do capítulo 26 e 27 de Mateus, né? E dentre aquilo que nós deveríamos pensar, né, tem uma coisa que eu queria que os irmãos se recordassem, né? Porque quando Jesus ele foi preso, irmãos, as pessoas pegaram ele lá, eram sacerdotes, os anciãos,
de Israel que estavam comandando esse tipo de situação. E eles eram homens de muito crédito no meio da nação de Israel. Homens de respeito, pessoas que eram respeitadas no meio em que eles viviam. Mas eu coloquei um pensamento para os irmãos, que eu queria retornar aqui para os irmãos pensarem. A ideia aqui é, às vezes, irmãos, nós agimos com as melhores das intenções, mas apesar de ser a melhor das intenções, nós transgredimos a lei de Deus, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, porque dentro daquele julgamento de Jesus, que deveria ser o julgamento feito corretamente, e se o julgamento fosse feito corretamente, Jesus sairia não só inocente, mas todos se prostrariam perante Jesus e o adorariam como Deus e Salvador. Se eles fossem julgar Jesus dentro dos parâmetros da lei de Israel, eles se converteriam ao Senhor Jesus naquele julgamento, irmãos. Isso não aconteceu porque eles transgrediram a lei. Eles, dentro do ponto de vista legal, jurídico de Israel, eles transgrediram. Porque uma das evidências de um julgamento justo era que o resultado de condenação não saísse no mesmo dia. Que o resultado deveria passar uma noite antes do pronunciamento do veredito. E na lei diz claramente que para que houvesse tempo, para que surgisse sentimentos de misericórdia em relação ao acusado. Mas naquele calor das emoções, eles julgaram o Senhor Jesus e condenaram o Senhor Jesus e já levaram ele para a morte. Então, irmãos, é importante nós pensarmos isso, porque às vezes as pessoas têm boas intenções, mas elas estão erradas no que estão fazendo. Elas estão erradas no que estão fazendo. E este texto pode nos confrontar, irmãos, em relação a nós mesmos. Porque às vezes nós falamos, não, eu estou certo, o que eu vou fazer é uma coisa certa. Só que aquilo que eu estou fazendo, irmãos, apesar de eu achar que é uma coisa boa e minhas intenções serem boas, elas podem estar rompendo com a lei de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, como Deus nos trata. Pare para pensar um pouco como Deus te trata. Quando você faz alguma coisa ou pensa alguma coisa errada, já sai um fogo do céu, um raio do céu e já te mata na hora? Não. Deus, irmãos, Ele é justo. Ele é um justo juiz. Mas Ele é tão misericordioso que Ele não nos trata desta forma. Ele tem misericórdia de nós. Por isso as Escrituras dizem que as misericórdias de Deus, alguém lembra? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A gente levanta de manhã, irmãos, a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre nós. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos já destruídos. Porque não há nada de bom em nós, irmãos. Em nenhum homem ou mulher deste mundo não há nada de bom. Por mais que você ache que você seja bom. Para Deus, irmãos, a sua bondade, ela é trapos de imundícia. Trapos de imundícia. A sua bondade. Então, quando nós agimos, irmãos, nós temos que pautar as nossas atitudes
baseados no amor e na misericórdia, e não na justiça, porque eu não posso ser juiz. O único que pode ser juiz é o juiz. E não é o juiz do nosso governo, não, lá do Tribunal de Justiça, lá do STF, não é esse juiz que eu estou falando. É o juiz único e verdadeiro, Deus, que vai julgar todos com equidade, com verdade, com justiça verdadeira. Mas este juiz hoje não tem tratado cada um segundo o seu merecimento. Nenhum de nós está sendo tratado pelo nosso merecimento, irmãos. Nós estamos sendo tratados baseado na misericórdia que Ele tem por nós e o grande amor que Ele tem por nós. E a prova do seu amor foi que Ele deu o seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por mim e por você. Então, hoje Deus está tratando com o homem baseado no seu amor e na sua misericórdia. E Ele não dá direito a ninguém, irmãos, de ser juiz aqui neste mundo. Ele até nos alerta para nós não julgarmos. Para nós não julgarmos a ninguém. Então, é importante nós pensarmos isso, por quê, irmãos? Porque quando a gente chega aqui no capítulo 27 de Mateus, a palavra de Deus fala que Judas, ele fez ali uma avaliação errada do momento em que ele vivia. Por isso que Berkeley ele fala isso, que Judas, ele fez uma avaliação errada da sua vida. Ele não percebeu o que tinha acontecido de verdade. Quando ele percebeu, aí já não dava mais tempo. E olha, irmãos, Judas, ele viveu com Jesus 3 anos. Judas foi um dos primeiros a ser chamado para seguir Jesus. Então Judas viveu com Jesus praticamente os 3 anos. Caminhou com Jesus, viu tudo que Jesus ensinou e fez, irmãos. Tanto é que uma das ideias é que Judas, vendo que Jesus fazia, o poder que ele tinha, ele talvez na sua mente disse: se eu o denunciar, eu o trair, ele vai se levantar, ele vai reagir, porque ele tem poder para isso. Ele pode com sua palavra destruir as pessoas. Então, se os homens vierem prender ele pode fazer isso. Mas só que Jesus não fez, irmãos. E isso fez com que Judas se desiludisse de Jesus. Porque o Senhor Jesus se entregou nas mãos dos pecadores. É interessante, nós vimos isso já na outra mensagem, que quando eles vieram para prender Jesus, o próprio Senhor Jesus saiu à frente e perguntou: a quem vocês buscam? E eles informaram: a Jesus. E quando Jesus, então ali na frente de todos, disse: sou eu, o que aconteceu, Roberto? Todos caíram no chão, por causa da glória que o Senhor Jesus tem. E naquele momento, irmãos, Jesus se esvaziou da sua glória e se entregou na mão dos pecadores, permitiu com que os homens o prendessem, para que o sacrifício fosse feito. E isso entristeceu e Judas se desiludiu com isso. Mas ele ainda tinha esperança que Jesus reagisse. E Jesus não reagiu. Nós vimos aqui no culto passado que o sumo sacerdote falou para Jesus, né? Inclusive dizendo para ele: eu conjuro-te diante do Deus vivo, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 26, no versículo 63.
respondirmos às acusações daqueles que falsamente o acusavam de algo. Mas quando ele foi conjurado, então ele confirmou que ele é o Filho do Deus Altíssimo. E olha, irmãos, naquele momento, como eu disse anteriormente, eles deveriam cair prostrados perante os pés do Senhor Jesus. Mas o que a palavra de Deus mostra é que o coração deles estava cheio de ódio e de desejo de sangue e de matar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala sempre, pela palavra de Deus, aquele que não é por mim, é o quê, irmão? É contra mim. E todos os que estão vivendo ainda hoje, irmãos, se não é por Jesus, é contra Ele. Ou se arrependem dos seus pecados e confiam em Cristo como Salvador, ou serão contra Ele, inimigos dele, e perecerão por causa disso. Porque o texto fala qual foi o fim do traidor. E olha, irmãos, Judas teve todas as oportunidades do mundo. Quando Jesus estava à mesa, ali com os discípulos, irmão Juvenil, Jesus ali deu a oportunidade de Judas mudar a ideia dele. Ele deu a oportunidade. Mas Judas permaneceu na ideia dele, que ele já tinha planejado de trair o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus o conhecia interiormente, o coração dele. E Jesus estendeu a mão para ele, mas ele não aceitou, por causa daquele coração cheio de mágoa, de raiva, de dor, de decepção. Por isso que eu iniciei aqui falando, irmãos, o meu relacionamento com as pessoas deve ser o relacionamento que Deus tem comigo. E qual é o relacionamento que Deus tem comigo? De amor e de misericórdia. Eu não posso tratar as pessoas pela justiça, porque pela justiça todos perecerão. Todos perecerão, irmão, porque todos são transgressores. O que a Bíblia diz? Todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, eu não posso tratar as pessoas pela justiça porque eles perecerão. Eu tenho que tratá-los com amor e misericórdia. A mesma coisa que Deus trata a minha vida, a mesma coisa que Deus trata você, você deve tratar as pessoas. Por isso que às vezes quando eu ouço alguém falando, eu não gosto daquela pessoa. Irmãos, não gosto daquela pessoa, por quê? Se aquela pessoa é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Mas ele é uma pessoa muito má. Deixa Deus tratar com ela, Deus é o juiz. Você tem que amar ela. E amor, Montuno, não é sentimento. Porque hoje eu estou contente, feliz, amanhã eu posso estar triste. O meu sentimento, ele não é um sentimento fixo. Ele alterna em bons e maus momentos. Então eu posso basear as minhas decisões, as coisas que eu vou fazer, ou que eu vou falar, baseado nos meus sentimentos. Por isso que o amor não é um sentimento, amor é uma ação, uma atitude. Por isso que Jesus, ele diz, irmão Luciano, que nós devemos amar até quem? Os nossos inimigos. Como amar? Pela emoção? Pela emoção eu vou conjurá-los, eu vou ignorá-los, eu vou odiá-los pela emoção. Mas pelo amor, eu não vou deixar a minha carne sobrepujar nada e eu vou cuidar daquela pessoa. Eu vou fazer o bem para aquela pessoa, mesmo que ela seja minha inimiga. Então, irmãos, como Deus nos trata, é como eu devo tratar as pessoas. E foi isso que Jesus fez ali. Mas as pessoas estão com ódio profundo nos seus corações. E esse ódio é voltado para Deus, irmão.
Por isso que eu sempre falo aqui para os irmãos. Se você sair na rua e perguntar para uma pessoa, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Ninguém diz que quer ir para o inferno, irmão Artêmio. Ninguém. Mas as pessoas querem o céu, mas sem Deus lá. Porque eles não querem Deus lá no céu. Eles querem as coisas boas do céu, mas não a presença de Deus. Por isso não se convertem. Por isso não se arrependem dos seus pecados e querem permanecer nos seus pecados. Querem permanecer nos seus pecados. Então a palavra de Deus fala de Judas aqui com a mesma situação. Judas não, ele pensou uma coisa, mas quando aconteceu, ele percebeu que aquilo que ele tinha feito, aquela interpretação que ele tinha feito da história, estava errada. E ele não se arrependeu, irmãos. Porque se ele tivesse se arrependido, Deus o tinha perdoado, porque não há pecado que se cometa contra Jesus que não possa ser perdoado. O próprio Senhor Jesus falou isso, viu, Isabel? O Senhor Jesus falou sobre isso. Não há pecado que seja cometido contra Jesus que não possa ser perdoado. Quando falaram que ele estava fazendo os milagres pelo poder de Beelzebul, ele falou isso. Não há pecado que se cometa contra mim que não possa ser perdoado. Mas o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, que era que Jesus estava fazendo aqueles milagres pelo poder de Beelzebul e não pelo poder do Espírito Santo de Deus, este é imperdoável, porque eles não estavam reconhecendo a ação de Deus naqueles acontecimentos. Hoje não existe esse pecado, Deus, porque esse pecado só pôde ocorrer quando Jesus estava aqui. Porque só pôde ocorrer na pessoa de Jesus Cristo. E os milagres que ele estava fazendo, para que as pessoas tivessem entendimento de que ele era o enviado de Deus para salvar as pessoas. E as pessoas recusavam. As pessoas se recusavam de reconhecer que Jesus era o Messias. Hoje, irmãos, o pecado que condena uma pessoa é você viver a sua vida toda, ouvir a mensagem da palavra de Deus, como o irmão Juliano falou. Quem sabe, pessoas que durante toda a vida dela ouviram falar que só Jesus Cristo podia perdoar os seus pecados e te salvar. Quem sabe com essa pandemia, com essa reclusão e isolamento, com esse medo do vírus pegar e de morrer, eles não possam se arrepender dos seus pecados e correr para Jesus e pedir a Ele a salvação. Porque só Jesus pode fazer isso, irmãos. Mais ninguém pode salvar alguém, perdoar os pecados, a não ser Jesus Cristo. Então, quando Judas entendeu isso, que ele tinha avaliado as coisas de forma errada, a palavra de Deus diz então que ele foi diante daqueles que ele tinha feito o acordo. E olha o que ele disse lá no versículo 4, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente, que foi o que nós falamos aqui. Eles julgaram falsamente e condenaram o Senhor Jesus inocentemente, porque não tinha uma acusação que fosse digno de morte. Antes, tudo que Jesus fez e ensinou era para o bem daqueles que estavam aqui neste mundo. Mas o condenaram. E Judas reconheceu isso. Mas em vez dele reconhecer isso e se arrepender, como eu disse, e aí dá para a gente distinguir o que é arrependimento, né? Arrependimento e talvez aqui um sentimento de remorso. Obrigado, irmão. Estava aqui segurando aqui. É diferente. Por isso que inventaram uma palavra para concorrer com me perdoe. Viu, irmão Serafim?
Sabe qual a palavra que inventaram para concorrer com me perdoe? Alguém sabe? Me desculpe. Essa palavra me desculpe, irmãos, não deve estar na boca de um crente. Ela não tem profundidade. A gente consegue falar me desculpe por qualquer coisa. Agora, quando você está arrependido, você tem que usar me perdoe. Me perdoe. É isso que a gente tem que falar. E começar com Deus. Diante de Deus e falar: Senhor, não é me desculpe, é me perdoe. Me perdoe por causa dos meus pecados. Me perdoe porque eu pensei alguma coisa que eu sei que não te agradou. Me perdoe porque eu fiz o mal e eu vou refazer. Mas tem essa concorrente que fica: me desculpe. Uma coisa tão superficial na vida das pessoas. E se ele tivesse se arrependido, talvez o final dele não fosse o que está no versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E ele morreu, irmãos. Ali suicidou-se. Porque ele não quis acertar a sua vida com Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, em Mateus capítulo 11, no versículo 28 até o 30, ele está dizendo: vinde a mim, todos. Ele continua convidando-nos para chegar até ele, irmãos, e buscá-lo. Os crentes buscá-lo para a comunhão. E os que ainda não são crentes, buscá-lo para perdão, salvação, para ser filho e filha de Deus. Ele continua convidando: vinde a mim, todos. Judas podia ter ido até Jesus, porque Pedro teve também a confrontação. Nós vimos isso quando Jesus disse para quebrar o coração de Pedro, para que ele pudesse chegar aos pés de Cristo e falar: Senhor, eu não sou nada, mas este nada que eu sou, eu me coloco nas tuas mãos. E Deus usou Pedro, irmãos, para a glória do nome de Deus. Mas Pedro teve que ser trabalhado. E Jesus disse: você vai me negar. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E depois que Pedro não se matou, Pedro não se suicidou, e Jesus, reunido com os discípulos: eu vou em tal lugar e lá nós vamos nos encontrar. E chama Pedro para estar lá também. E Pedro foi. E quando chegou lá, Jesus se colocou no meio deles e já foi direto para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Você me ama 2 vezes? Você me ama 3 vezes? E Pedro se entristeceu. E ali, o relacionamento dele com Deus foi renovado. E ele passou a entender que a vida dele estava nas mãos do Senhor. É o quebrantamento, irmãos. É nós entendermos que nada somos, mas que nós podemos nos colocar nas mãos de Deus. E Deus pode nos ajudar a sermos uma bênção aqui nesta vida. E tratarmos as pessoas como Deus nos trata, com amor e com misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos abaixar as nossas cabeças para nós orarmos. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Você que está nos assistindo, eu também convido você a fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, ajuda-nos a reconhecermos, Senhor, que nós não somos nada. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Que sem Ele nós não somos nada, estaremos perdidos por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor. Se há alguém nos assistindo que ainda não se converteu dos seus pecados e não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Salvador, ó Deus, toca neste coração, dê a ele ou a ela o arrependimento dos seus pecados, Senhor, e um coração disposto a confiar em Jesus Cristo como Salvador de sua vida.
Eu oro em favor destas almas, Senhor, e peço que o Senhor, ó Deus, na tua grande misericórdia, no teu grande amor, possa atingir estes corações com a palavra do nosso Deus, a palavra de salvação. Eu oro, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Eu quero apresentar a vida da Edilene, Senhor, diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração dela, que ela possa, ó Deus, ser ajudada pelo Senhor. Nós lamentamos a partida do irmão Roberto, lamentamos a partida do pastor Augusto, Senhor, e também do Toninho, Senhor. Mas nós oramos para que o Senhor esteja fortalecendo a Edilene, e em breve nós possamos nos regozijar no Senhor, ver o cuidado do Senhor dando a ela vitória sobre esta enfermidade. Nós pedimos que o Senhor nos preserve, ó Deus, dessa enfermidade, que o Senhor nos proteja, ó Deus, desta enfermidade, mas não seja feita a nossa vontade, Senhor, mas a tua, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas, Senhor, e o Senhor pode abençoar a vida dos que estão enfermos. Lembramos, ó Deus, da salvação e da saúde dos irmãos, e pedimos a bênção do Senhor. No nome e por amor a Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos terminados essa parte. Os irmãos vão poder se reunir em oração. E os demais irmãos, então, que estão nos assistindo, Deus abençoe e tenha uma ótima noite debaixo das bênçãos do nosso Deus. Pois não, irmão? Só tem mais dois pedidos. A irmã Nenê pediu oração pela família dela, e a irmã Cristiane pediu oração pelo tio dela, José, que está internado com cirrose. O tio da Cristiane, ela deu o nome? José. Orarmos, os irmãos que vão orar pelo José, o tio da Cristiane, e a irmã Nenê pela família dela. Vamos estar lembrando em oração para esses irmãos. Deus abençoe, irmãos. Estamos divididos em grupos para a oração. Hoje eu me animei um pouquinho mais na mensagem.